Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo um pouco mais caseiro, um pouco mais rápido aqui, sem grandes edições. Mas eu respondi uma perguntinha lá no Instagram que eu recebi, que eu acho que vale a pena trazer para cá, para essa plataforma, para o YouTube, para que a gente possa dialogar um pouco. A pergunta era se, através da oração, se poderíamos mudar os planos de Deus, se Deus poderia se arrepender de algo mediante as nossas orações, e foi citado, por exemplo, o caso de Moisés, né? A minha resposta é não, nós não podemos mudar os planos de Deus com as nossas orações. No caso de Moisés, a Bíblia diz, né, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas quando nós pegamos aquela palavra, talvez no original, a ideia melhor, digamos assim, que seria melhor traduzido isso, seria uma ideia de condoer-se. Deus se condoeu por ter criado o homem. Não no sentido de arrependimento. Deus fez algo, viu que não estava correto, então ele quis parar o seu plano e ali estabelecer um outro plano ou ir para um outro lugar. Uma das características, né, que a gente vê em Deus, é um dos seus atributos que nós chamamos dentro da teologia de atributos incomunicáveis, é que Deus, ele é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. E Deus sabe de todas as coisas não porque Deus olha no futuro para ver como as coisas vão suceder-se, mas simplesmente porque ele tem todo o conhecimento. E qual é a diferença e por que eu estou falando isso? Porque a nossa ideia é que a gente pensa que Deus está olhando no futuro e a partir desse olhar do futuro ele vê como as coisas vão acontecer. Mas na verdade é que o tempo é criação de Deus. E se Deus cria o tempo, ele está para além do tempo. O tempo não existia nele, ele não tem tempo. Então, por exemplo, se eu escrevo esse livro já não existia antes, ele passou a existir no momento que eu escrevi. Então, se Deus cria o tempo só vai passar a existir a partir do momento que ele cria, obviamente. Então, Deus está para além do tempo. Passado, presente e futuro Deus não está fechado essas coisas que estão sobre nós, porque ele é o criador de todas as coisas. Então, passado, presente e futuro estão abertos diante de Deus. Ele simplesmente sabe de todas as coisas. Então, pensar que Deus tinha um plano e algo pega de surpresa e ele então tem que ir para um projeto B, né, para uma outra coisa, porque o seu primeiro já não deu certo, é diminuir quem de fato Deus é. É realmente pegar o Senhor, que é soberano, que é poderoso, que sabe todas as coisas, que tem todo o poder, e diminuir ele a características humanas e não eternas, como de fato é o nosso Deus. Então o nosso Deus ele não é pego de surpresa porque ele sabe de todas as coisas. Então, como eu falei, esse texto é melhor traduzido como Deus se condoeu e não Deus se arrependeu. Por exemplo, se a gente lê textos como Números capítulo 23, versículo 19, é dito que Deus não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tá vendo? O texto deixa claro que Deus não se arrepende. Então, esse texto não está entrando em contradição com o outro, porque lá, como eu acabei de falar, a ideia aqui melhor seria justamente essa de condoer-se de ter criado e não necessariamente um arrependimento, como nós imaginamos. Então, textos como esse que eu acabei de citar deixam claro que Deus não se arrepende. Agora, como se encaixa a nossa oração? A minha abordagem, talvez alguns poderiam até dizer que seria uma abordagem mais calvinista da coisa, né? Uma abordagem mais reformada, digamos assim, não importa qual o nome que você dê, mas para mim é a abordagem que melhor se encaixa para o texto bíblico, em sua complexidade, em seu geral, digamos assim. Seria que as nossas orações, elas se encaixam a um propósito eterno de Deus. Deixa eu explicar, e aí eu quero pegar aqui um clássico, uma passagem clássica para explicar e exemplificar isso para vocês. Peguem João Batista. Os pais de João Batista não conseguiam ter filhos. Então eles começam a orar. Eles entram nesse processo de oração diante do Senhor para que Deus desse um filho para eles. Só que se nós olharmos o texto bíblico, já tinha profecias bem anteriormente mesmo, de que Deus enviaria alguém para preparar o caminho para o Messias, ou seja, para Jesus. Quando chega no Novo Testamento, nós somos apresentados que João Batista seria aquele que foi enviado para preparar,
aplainar o caminho para Cristo. Então, ou seja, existiam profecias anteriormente estabelecidas por Deus que iria acontecer aqui na Terra. E aqui nós temos os pais de João Batista orando por um filho. Agora perceba que as orações deles se encaixam com o propósito eterno de Deus. Logo, eles conseguem ter esse filho, e esse filho é justamente aquele que havia sido prometido pelo Senhor. Então, a minha abordagem é que as orações, elas são aquilo que juntam, eles se completam, né? Eles se encaixam, melhor assim dizer, com o propósito divino de Deus. Por isso que qual é a melhor forma que a gente deve orar? Nós devemos orar de acordo com a vontade do Senhor, para que a nossa vontade se estabeleça com a vontade dele. A nossa vontade não coloca a vontade dele subserviente à nossa. Ou seja, nós oramos e nós alteramos a vontade de Deus, nós mudamos a mão de Deus. Deus agora faz aquilo que nós queremos, mesmo que ele não queira. Não. A verdade é que a nossa oração se encaixa com o propósito eterno de Deus, como eu já falei. E Deus não muda o seu propósito já estabelecido eternamente, simplesmente pelo um capricho nosso, por causa da nossa oração. Agora, de fato, que aqui eu estou falando da abordagem eterna mesmo, que vem sobre nós, mas se nós olharmos humanamente falando, parece que muitas vezes é isso que acontece. Nós oramos e Deus muda as situações porque ele escuta as nossas orações. Mas como eu falei, Deus não é pego de surpresa. Nada coloca Deus em xeque, né? O Senhor é eterno. Então, as nossas orações, quando são atendidas, fazem parte do propósito de Deus. Quando também não são, elas também fazem parte desse propósito eterno de Deus. E aqui, talvez, para quem tem uma abordagem mais humanista da fé, né, que pensa muito no eu, nessa abordagem, né, de fato humanista, que quer tudo para si, que pensa no eu como centro de todo o universo, vai achar estranho essa minha abordagem aqui. Vai ficar até, né, como pode isso? Mas a verdade é que, para quem de fato está debruçado no Evangelho, isso é maravilhoso. Perceba, isso é graça. Isso é graça, nós fazemos parte, o Senhor nos permite, nós pecadores, pobres pecadores, fazermos parte de um propósito eterno maior. E isso é lindo, isso é grandioso, isso de fato é graça. Agora, se de fato nós estivéssemos diante de um Deus que muda suas ideias de acordo com a nossa vontade é muito volúvel. Então as nossas vontades são atendidas quando fazem parte da vontade de Deus. Então a vontade de Deus ela sempre é maior e sobressai sobre a nossa vontade. O Senhor não é um gênio da lâmpada que faz tudo que a gente quer que ele faça. O Senhor é Deus, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero convidar você a comentar aqui. Qual é a abordagem desse tema que você acha mais coerente? Você concorda comigo? Ou não, você discorda? Pode comentar aqui, se for de uma forma respeitosa, nós vamos bater esse papo para que a gente possa fazer esse diálogo aqui bem interessante. Esse é um espaço que é para, de fato, discutirmos, refletirmos sobre a palavra de Deus, sermos edificados, aprendermos sobre a palavra de Deus. Então nos ajude, se inscreva aqui no canal, comenta, curte, envia para aquele teu amigo que precisa entender esse assunto, ou pelo menos para que ele possa entrar aqui na discussão, e vamos utilizar as redes sociais, utilizar essas plataformas para, de fato, levarmos o Evangelho de Jesus. Fiquem com Deus.